nós vamos continuar a festa, né? Vamos continuar em nome de Jesus. Você vê, a coisa é difícil, né? O mundo é altos e baixos, falados, é variedade. A irmã aqui já está procurando que se deve tomar remédio para engordar. Está muito magra e continua emagrecendo gradativamente. Gostaria de engordar. Uns dizem que eu devo tomar remédio, outros dizem que não, que o Senhor me disse. Sou muito nervosa, estou piorando cada dia, peço oração. Olha, isso é uma questão de orientação médica. Porque não existe efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. Eliminando-se a causa, cessa-se o efeito. Na verdade, esse emagrecimento exagerado deve ter uma causa. E eu acredito que a opinião aí deve ser médica. Vá a um bom médico, um assunto, um clínico pode te orientar. Aí tem esse convênio da igreja lá com o Hospital Santana, pega uma guia aqui, paga metade da consulta. Pega a irmã Elina, a irmã Elina tem muito boa vontade, ajuda todo mundo que chega lá, encaminha, ajuda, muito atenciosa, já tem uma sobrecarga terrível, ela toma conta do hospital todo, escrito tudo, né? Mas você chega lá, fala com ela tem sempre um tempinho para os irmãos. Muito atenciosa. E ela vai te ajudar nesse caso aí. Procura a irmã Elina. Se você não pode guardar, aí no escritório, a irmã Martemos, a irmã Vera te dá a guia com o nome da irmã Elina também. Ela vai te ajudar. Olha, isso é um problema que não pode ser levado na brincadeira. Mesmo a obesidade, né, em certos casos, tem causas também, que não estão somente. Agora, eu quero repetir, isso que nós estamos falando agora na escola dominical não é doutrina. Por favor, não vão entender isso como doutrina. Você coma do jeito que Deus te deu, com ações de graças. Agora, é o que eu digo, usa um pouquinho do próprio raciocínio, dentro dos limites que você tem. Como eu disse, em vez de comprar os meninos, olha, vocês querem saber uma coisa? Em vez de comprar esse doce colorido, esses doces assim de vitrine, de supermercado, come rapadura. Rapadura, energia, você vai ficar um rapaz forte depois. Rapadura. Usa açúcar escuro. Dos males sempre o menor, né? Mascavo. Mas é difícil também, porque não encontra em qualquer armazém. Tudo é difícil, né, irmão? Então, o cristal no lugar do refinado. Quanto mais refinado, mais prejudicial. É a questão de um senso, só uma orientação. Nós não vamos cair naquele espírito, né? De querer viver 100 anos aqui, 200 anos, 300 anos, né? Nós vamos viver o milênio e depois a eternidade. Então isso já está seguro. E pela manhã cedo, desculpem, irmão, é 2 Crônicas 20, relacionado com o texto que foi lido antes da preliminar. Relacionando com Marcos 11, verso 22. Desculpem. 2 Crônicas 20, versículo 20. 20 e 20, não é? É fácil relacionar. Se você quer relacionar isso aí com tende fé em Deus, Marcos 11, 22. Você pode escrever aí ao lado, 2 Crônicas 20, 20. Vamos ouvir.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Aleluia. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Glórias ao Senhor, glórias a Jesus, glórias, aleluias, glórias, aleluias, 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 glória a Deus, aleluia. Ajuda-nos a crer de uma maneira simples. Nossas vidas estão nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Fé para vencer, porque eu estou inclusive com um assunto aqui relacionado com a fé, e que por sua vez continua respondendo essas angústias, essas necessidades, essas perguntas. Toda mensagem que prega aqui está respondendo. Nós temos uma fartura de mensagens, de pregações, de estudos, e queremos que não há uma obesidade espiritual. Todo tanto que a gente come ainda é pouco, parece, né? Da palavra. Mas o certo é que ela é eficaz e ela é velada pelo próprio Deus para fazê-la cumprir. E o melhor tempo que nós empregamos na nossa vida é na adoração, é no louvor, é ouvindo a palavra, a pregação, é discutindo os nossos problemas, animando uns aos outros, é falando bem dos outros. Ao passo que o tempo mais perdido, você sabe, dá a volta por aí até chegar em falar dos outros, falar mal, coisa e tal, né? Nós vamos lembrar que amanhã à noite nós estaremos aqui com mais aquela reunião que a igreja está ficando lotada segunda-feira à noite. É claro que muitos não podem vir, né? Gostariam de vir, mas não podem. Estejam aqui em espírito. Quarta-feira nós estamos com aquele estudo que para mim é de muito valor. Eu sempre gostei de ter palestra na quarta-feira, em torno dos selos. Estão estudando o homem, começando lá o primeiro Adão, né? O primeiro Adão, que é terreno. E conforme foi o primeiro Adão, também são todos os terrenos. Conforme o terreno, então, são todos os terrenos. Conforme o espiritual, o celestial, então, é também todos os celestiais. O primeiro Adão, o segundo Adão, o primeiro Adão da terra, o segundo Adão dos céus, Jesus Cristo. Todos caíram no primeiro Adão e todos são levantados no segundo Adão. 1 Coríntios 15. E na sexta-feira nós temos aquele culto abençoado de louvor, de gratidão a Deus. Domingo de manhã, a escola dominical, que é considerada através dos séculos a principal reunião da igreja. Domingo à tarde vamos ter a ceia do Senhor, começando às 4:30 da tarde, a preliminar, né? Em torno das 4:30. Hã? 4:30 da tarde. Então, 4:30 da tarde começa o trabalho para
já preparatório para a ceia. Vamos ouvir esse hino aí. Bem melhor, bem melhor. A vida com Jesus. Agora, vamos voltar a São Marcos, capítulo 11. Vamos voltar lá. Jesus respondendo, disse-lhes, verso 22, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A fé é, sem dúvida alguma, a maior arma que o cristão tem. É a fé. Ela é posta na estatura do varão perfeito como fundamento. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no princípio, Deus fez pacto condicional com o homem. E todos os pactos condicionais foram quebrados. Então, o profeta nos mostra que a ele
veio a Abraão e fez um pacto incondicional. Mas ele é incondicional em relação à humanidade do homem. Ele está condicionado pela fé. Agora, Deus estava fazendo um pacto com Abraão, sabendo que para manter aquele pacto incondicional, ele, Deus, precisava de fé em Abraão. Portanto, ele proveu esta fé para Abraão. Não foi a fé de Abraão, é a fé de Jesus Cristo. Paulo fala da fé de Jesus Cristo. A fé de Deus, de Jeová, de Elohim, em Abraão. Então não é uma coisa própria de Abraão. Não é uma coisa própria do homem. E o profeta mostra que Deus deu a fé para Abraão, e então Abraão ofereceu esta fé, e Deus teve que aceitar a fé de Abraão, porquanto isso estava dentro do pacto incondicional de Deus. Essa fé é sem dúvida alguma um atributo, uma virtude que Deus põe no homem para consigo mesmo, fé para com Deus. Quer dizer, Deus leva o homem a crer nele, porque ele precisa de ver fé no homem. Porventura o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Porque Jesus clamou até, interrogou. Porque sem fé Deus não pode agir. É claro que o homem natural, ele não tem que ter fé para chover, para o sol nascer, vir sobre a terra. Isso são bênçãos naturais que Deus outorgou a este planeta Terra para o homem com a intenção de exercer vida na Terra, e que, sem dúvida alguma, não depende do homem crer ou não. Ele não precisa crer que amanhã o sol vai nascer. Pode estar nublado, pode ter nuvens, do jeito que for, mas o sol raiou, surgiu. Você não precisa de fé para estas coisas. Você precisa de fé para quê? Para se cumprir o verdadeiro significado dela. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não tem que ter fé para o sol nascer amanhã. E assim você pode pensar em demais coisas. Mas você precisa de fé para saber que o sol da justiça, crer, esperar que o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, brotará um dia. Virá. Ele voltará. Então a fé é para dar fundamento às coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
E Jesus diz: tende fé em Deus. Isto por quê? Tendo fé em Deus, o homem vence. Vence a própria morte. Vencer a morte não quer dizer de forma alguma não morrer. Vencer a morte é vencer aquilo que separa o homem de Deus. Porque a morte real e verdadeira significa separação. Então essa morte física, o qual o homem teme, faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus. Saia dessa dimensão e vai para uma dimensão que está em gozo, a simplesmente um degrau do encontro com o próprio Deus glorificado, que é a sexta dimensão. Ele está na sétima. O irmão Branham, quando foi lá, ele queria ver Jesus, mas Jesus estava mais adiante, estava na sétima dimensão. Mas ele viu que aqueles que partiram daqui não eram mais velhos. Começa por aí. Foi-lhe apresentada uma jovem linda, maravilhosa. E o anjo lhe perguntou se ele conhecia aquela jovem. Ele disse: não, nunca a vi antes. Ele disse: esta é aquela velhinha de 90 anos que você conduziu a Cristo lá na terra. Aqui uma pessoa fica velha, ela perde. O substantivo é mudado. Deixa de ser homem, deixa de ser senhor para ser velho. Ali vai indo um velho. O carro pegou um velho ali. O ladrão assaltou um velho. O homicida assaltou um velho. Um velho morreu. O velho morreu. A velha caiu. Ele disse, missionário falou para aquele fanhoso, né? Porque primeiro ele mandou a velha andar. Uma velha de muletas. Vai para ali para trás. Anda lá. Depois mandou o fanhoso falar. O fanhoso disse, ele falou, fala, fanhoso. Ele disse, a velha caiu. Quer dizer, ele não falou a senhora caiu. Ele disse, a velha caiu. Não fala nem velha, fala velha. Então perde. Quer dizer, essas coisas servem para guardar, né? Guardar a mensagem. Eles dizem, isso é comunicação. É comunicação. E, de acordo com o profeta, esse dom, se ele existe, ele é comunicativo. O pregador, ele é comunicador, ele comunica, ele transfere as coisas por palavras. De forma tal que quando você vê uma pessoa de muletas, você vai se lembrar disso. Aí, logicamente, você vai se lembrar da fé. E que lá do outro lado, aquela senhora de 90 anos de idade, aquela senhora, por que dizer a velhinha de 90 anos? Não, um termo carinhoso, a velhinha de 90 anos de idade, é uma jovem linda. Você sabe que aqui na terra existe uma psicose de velhas encabularem com pessoas novas? Tem velha que encabula com rapaz, com a dentadura dentro do copo. Não é brincadeira não é para rir não. Elas se encabulam. E declaram-lhes amor,
e coisas assim, invocam com eles, invocam com elas, com meninas. Existe isso. Uma velha dizia a respeito de um rapaz, falou para o seu próprio marido, ainda que seja lá em cima, eu vou andar com ele no jardim de Deus. Mas o filho dele, o filho daquele casal, disse: meu pai, eu tenho visto aquele homem botar menina nova para fora, bonita, minha mãe é um bucho. Onde é que o senhor está com essa cabeça? Minha mãe está doida. Ficou doida, minha mãe está fraca. O senhor tem que entender isso. Mas tem uma coisa, sabe por quê? A razão está certa. Ela de fato é um bucho. Aquele rapaz nunca se iludiria com aquela mulher. Não havia como, não tinha jeito. Agora, lá em cima, se ela chegar lá em cima, ela não é um bucho. O problema é esse. Então, a fé das coisas que se esperam, é isso. Elas existem realmente. Gente, crer que você vai chegar lá no céu, você vai encontrar o pai mais velho, o filho mais novo, o Espírito Santo, não sei de que jeito que ele é. Ali na entrada da Trindade, eles fizeram um negócio desse herdado do paganismo lá de Roma. Isso é um absurdo, levar o povo a crer numa heresia desta. Isso não existe, não pode existir uma fé das coisas que se esperam. Elas não são vistas, mas elas existem em outra dimensão. Eu não posso mostrar a Santa Jerusalém aqui, mas você sabe que ela existe. E que era de ouro, de jaspe luzente, ela existe. Então esse tem de fé em Deus é para remover esta montanha da diferença de dimensão. É para você ver além da montanha. Não é que a montanha vai sair. Remove espiritualmente, na visão espiritual. Não é como aquela mulher que leu isso aqui e entrou pela lógica da letra. Ela era fazendeira, tinha um morro na porta, a montanha, e aquilo lhe perturbava. E ela orou, leu a Bíblia, e a Bíblia diz, em outro trecho, que a fé remove montanhas. Não é assim? E aí no outro dia, ela saiu na janela, a montanha estava lá e disse: eu sabia que você não ia sair. Eu sabia. Não, Deus não tem porquê. Tiraram a montanha daqui para beneficiar a quem quer que seja. Eu queria que ele aterrasse um Pantanal que tinha ali embaixo na beira do Araguaia. Se irmão Brana fosse vivo, eu chegasse aqui, falasse a palavra falada, esse terreno subia mais de 1 metro aqui, pronto, virava um paraíso. Mas Deus não vai fazer isso. Não. Agora ele remove as montanhas. São essas coisas que ficam na nossa frente, impedindo, dificultando as nossas vidas, obscurecendo
o nosso alvo principal, e criando problemas que diminuem a vida, que atraem enfermidades, incompatibilidades, desgostos, lágrimas, sofrimentos. Então essa fé não quer dizer que ela vai tirar fisicamente. Por isso Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Pois a minha fé, o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. A minha graça não te basta. Então ele passou a ver. Foi como Eliseu orou: oh Deus, Senhor, mostra, abre os olhos do meu moço, para ele enxergar, ver o que eu estou vendo. Então quando Deus abriu os olhos do moço, o moço não era cego, fisicamente, mas não estava enxergando, não tinha visão profética para o momento. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que havia um exército poderoso a seu favor. A coisa é simplesmente isto. É somente isto. Agora, há uma coisa que impede capitalmente, de vez, o processo dessa fé. E ela está na mensagem A Fé Perfeita. O profeta começa aqui, olha, é um desafio muito grande, muito grande. E ele leu exatamente esse texto aqui de Marcos 11. Agora bem, a fé está baseada no perdão. Não é uma dedução do homem, é um processo de Deus, é a maneira de ser de Deus. É por isso que Estevão, o primeiro mártir da igreja, orou a respeito de seus inimigos exatamente como Jesus orou lá no Calvário: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você tem que ser ensinada a vencer seus próprios sentimentos e ser mais ou menos o que a irmã disse aí. Parece que tem que cair até um certo cinismo na gente. Está apanhando, está sofrendo, está sorrindo, está sempre falando boas coisas, está sempre transmitindo uma atmosfera de confiança para os outros, quando está sob chuva de pressão. Porque motivos existem demais. É impossível viver de uma maneira coletiva, em comunidade, sem ofender um ao outro. Já existe a antipatia natural que se tem por alguém, por pessoas. A simpatia e a antipatia. Isso é matéria de estudo, estudar a antipatia e a simpatia. Mas ela existe, isso é natural acontecer. De você não se dar com o jeito da pessoa, com os modos da pessoa. Isso por achar que você deve se preservar
daquelas atitudes e não deixar se influenciar por aquelas atitudes. É natural que isso aconteça dentro de casa até, entre a família. Ninguém, como humano, vive nessa terra sem ofender. Ninguém lidera um povo sem errar. Ninguém nessa terra. Ninguém pode agradar a todos. Por isso o verdadeiro líder, ele respeita seus inimigos. Acata suas críticas, examina suas críticas. E às vezes as coloca em prática mesmo em silêncio. Porque às vezes eu recebo sugestão por escrito, mas eu tenho que omiti-las de falar em público sobre aquela sugestão. Porque daqui a pouco o nosso barco vai ficar redondo. Entende? Mas há muitas medidas que têm sido tomadas em silêncio. E a pessoa sabe, ela viu que fez aquilo, então ela viu aquilo e falou, a minha sugestão foi atendida, ou pelo menos foi aperfeiçoada, foi modificada, mas serviu. Qualquer coisa assim, ou então não serviu, ou quem sabe não é hora para ela, ou talvez ela não vai ser acatada. Isso não importa, né? Mas tem uma coisa que pesa, essa pesa. E ela está explícita, muito clara na Bíblia Sagrada. Pois Jesus deixou, não ficou em mistério. Ele disse, quando estiverdes orando, perdoai. Porque justamente na hora da oração, é que você está pedindo, não é? Então, é que há a possibilidade de Deus te mostrar, e escuta, você quer isto? E por que você não quer para a sua irmã? Por que você não quer isto para seu irmão? Só porque ela falou de você? Só porque ela te maltratou? E quantas vezes você tem me maltratado? Não foi isso que o irmão Branham viu quando Jesus o chamou lá fora daquele bar? Logo assim que ele censurou aquela senhora de idade, né? Para não dizer aquela velha que estava ali naquele estado. Então o que ele viu lá? Ele viu o quê? Jesus mostrou o sangue jorrando por causa dele, por causa do profeta, por causa de seus pecados. Ele tinha que perdoar aquela mulher. Por isso que ele disse, se você não pode solucionar o problema e se mete naquilo, você fica culpado daquilo. Quando ele se meteu na vida dela lá, ele salvou ela. Ele disse, ela já tem o suficiente contra si, para que você ficar condenando-a? Para quê e por quê? Olha, isso é que é vitória, isso é que é mensagem, isso que é pregação, isso é que é o Evangelho, isso é que o povo precisa, isso é que as pessoas necessitam. Então, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. E ele completa dizendo, mas se vós não perdoardes, quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Aquele de quem você quer cura, quer a guarda, quer a bênção para os filhos, para os seus simpáticos.
Você não quer para os antipáticos, mas quer para seus simpáticos. Para quem você tem simpatia. Mas se vós não perdoardes, precisa ver se aquela pessoa te deve mesmo, né? Ainda tem mais essa. Tem muita gente cobrando dos outros aí, sem a pessoa dever nada para ela. E às vezes me põe a perguntar, mas o que eu devo para tais pessoas? Eu não devo nada. Para elas eu sou falso, declaradamente. E o que eu devo para elas? Eu não devo nada. Elas não me devem nada. Mas, veja, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, também vosso Pai, chamando de filhos, está vendo? Vos não perdoará as vossas ofensas. Aí entra a parábola do credor incompassivo. Tudo isso é revelação dos 7 selos. Tudo isso. Tudo isso é trovão. Então, vamos voltar aqui. A fé está baseada no perdão. Se ela é fé apostólica, se ela é fé verdadeira, então ela é a fé perfeita. Não existe fé, outro tipo de fé para a noiva, não. Se ela tem fé, essa fé é perfeita. Portanto, essa fé é baseada no perdão. Parágrafo 11 da mensagem A Fé Perfeita. E como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isso. E ali, ou está ali a porta, o podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar os outros ou a outros. Por quê? Isto por quê? Por que a igreja quer poder? Para que a igreja quer poder? Ele disse, Deus não pode dar maiores poderes para a igreja, porque ela não saberia o que fazer com aquilo. Ele disse, se eu fosse dizer o que eu sei das pessoas, o que eu vejo, então haveria mortes e crimes e coisas, e suicídios e coisas. Deus podia mostrar as vidas das pessoas para aquele homem. Tantos que, por telefone, por informações, já sai picando aquela vida em pedaços, fazendo dela abobrinha. Como é que Deus pode dar poder para pessoas desta natureza? O que vale o preço na mão do tolo? Pergunta Salomão. O que vale o preço na mão do tolo? Existe um paralelo sempre natural. Os acontecimentos nacionais falam dos acontecimentos espirituais, o profeta disse. Na última eleição para presidente da República, que foi a primeira eleição depois do período militar, o povo brasileiro deixou de eleger a presidência da República o homem que hoje, porque morreu, é um homem sem cópia, é um homem inédito. E por que não elegeu esse homem ao invés de eleger um almofadinha? Estou usando até a linguagem do irmão Branham quando a América elegeu Kennedy. Mas é um paralelo que existe. A escolha do povo, veja a escolha tola que se faz. Escolhe segundo o seu caráter. O homem que a moça escolhe reflete o caráter dela. A moça a quem o rapaz escolhe reflete o caráter dele. Um bom homem, ele está sempre à procura de uma boa moça, de uma moça de caráter.
Ele sacrifica, ele faz até jacozada por causa dela. Lá na frente ele terá que ser louvado. Foi o que fez Jacó. Jacó fez trapaça por causa de Raquel. Levou suas labuadas, trabalhou mais 7 anos e fez trapaça de todo jeito por causa de Raquel. Mas vamos ao fato. Eu estou aqui com 4 tópicos, não consigo sair de um. Não é esnobando, mas é porque é gostoso, não é? É gostoso. É ou não é? É gostoso ou não é? É gostoso ou não é? Isso é melhor do que arroz com piqui. Eu estava falando no rádio amador, lá com a pessoa lá do sul, de Porto Alegre, e aí eu dizia, não, aqui é a terra do arroz com piqui, da galinhada. Eles lá não conhecem piqui. Não sabem o que é piqui, eles não sabem o que é bom, só sabem o que é churrasco salgado e o que é chimarrão. Cospe assim o cachorro, no lombo do cachorro, o cachorro sai. Esse malvado aqui, ó, já fez gente queimar a boca, que não foi brincadeira. O nome dele é Otávio da Silva, cuidado com ele. Aquela bomba de chimarrão. Olha, você fica olhando na pedrinha, quer ficar vermelha, você chupa com toda a força. Pobre do irmão, lembrou da avó dele na hora. São lágrimas nos olhos. Mas ele não tem dó. Mas essa é a característica, não é? Eu estava vendo, cada cidade tem uma atração, uma coisa. Goiânia agora tem uma atração, afinal de contas, porque nunca teve a pessoa sair lá do outro extremo do Brasil para conhecer Goiânia, ver o que em Goiânia? Hoje, pelo menos, rosas tem, né? Flores tem. É a cidade das flores. É considerada uma cidade mais bonita do mundo já. Está entre as mais bonitas. Então tem o que ver. Ó, vamos chegar pelo menos lá. Por que Deus vai te dar poder? Ele vai te mostrar as coisas. Dá um dom para a pessoa, ela já não sabe o que faz com aquele dom. Já fica rebelde. Você sabe que os dons fazem rebeldes. A pessoa tem uma visão, tem um arrebatamento. Isso, desde Brasília, irmão, eu vi isso. As irmãs e os irmãos que tinham dom na igreja, não tinha pastor para elas. É porque o Senhor me mostrou e acabou. E eu dizia, não, gente, não é assim, a palavra está na frente. E não foram todas que conseguiram dominar isto. Algumas dominaram, venceram, porque o dom do profeta é sujeito ao profeta, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E elas dominaram. Mas elas sabem, se aqui nós temos algumas, elas sabem que é difícil. Isso é verdade. Ele disse, como pode dar dons para a igreja se ela não sabe o que fazer com elas, com esses dons? Logo partem para o comércio, o personalismo, e começa a idolatrar homens e pessoas. Ele diz assim, você diz, aquele homem do cabelo liso, cabelo preto e liso, orou por mim, e eu fui curado, e coisa e tal, e sai dizendo, aquele homem, então ele diz, você está glorificando ao homem, e não a Jesus Cristo. Agora, Jesus nunca usou o seu grande poder para si mesmo. Chega a hora do homem de Deus perder totalmente o poder, a força e qualquer coisa. Chegou a hora. Ele disse, eu poderia clamar ao Pai e viria aqui uma miríades de anjos, milhares de anjos. Bastava um anjo só, para acabar com todo mundo ali. Mas eu vim, foi para esta hora. Seria uma hora dele usar o poder para si mesmo.
mas nem para se defender, porque ele conhecia a sua missão, ele conhecia o porquê dele ter vindo ao mundo. Agora, nós não podemos ter nada, é difícil a gente ter as coisas, ter uma condiçãozinha moral melhor, já começa a ser mais bem sucedido com a família, já começa a pisar nos outros, já começa a arrogância, a censura, a descaridade. Deus não pode dar uma condiçãozinha melhor, parece que tem que manter o seu povo sempre sob aflição. É que eu disse, gente, um ministério como esse teria que ter realmente espinhos maiores do que todos os demais, para não se gloriar, para manter-se humilde, porque dificilmente Deus usa um homem e este homem se mantém humilde. É difícil Deus usar uma pessoa, usar uma voz ali, usar um instrumento ali, usar um pregador aqui, e esse homem permanecer humilde através dos anos. O pregador começa a ser usado, as próprias pessoas já começam a dar para ele o que não deveria dar, começa a idolatrá-lo, a elogiá-lo, a chamá-lo de pai, 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 Deus, Deus, Deus. E o profeta diz: ele tem que falhar, ele tem que falhar, isso é categórico, é matemático, ele tem que falhar. As próprias pessoas, seus próprios amigos, irmão Brando disse: se partisse dos meus inimigos, eu creria que seria uma chacota, mas isso partindo dos meus amigos, que eu sou Cristo. Olha o desespero que aquele homem teve que ter, a ponto de pensar até em suicídio. Disse: eu caio sobre o meu rifle, se vocês continuarem com isso. Ele olhava a pessoa assim, a senhora, ele sabia o que acontecia com ela, com a moça, com o homem. Ele sabia dizer: e você? E você? Caladinho, baixinho, ele falava às vezes com a pessoa: escuta, e você? E você? O Espírito Santo, se você dá um lugarzinho, de vez em quando, você está lá com um martelo na cabeça do outro, e você dá um lugarzinho, para um pouquinho antes de descer o martelo, o Espírito Santo vem e fala: e você? Você está lembrando daquilo, aí de repente o martelo vai frouxando na mão. Jesus nunca usou o seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para os outros. Os outros. Ele era de fato o reverendo senhor Lírio dos vales, que sai lá do lodo, desbrocha numa cana verde, e dali então sai aquela flor bonita, exalando perfume. O transeunte, aquele que passa lá, sente o seu perfume, e a abelha vem ali tirar o seu, e ele não reclama. Ele está sempre bonito, sempre perfumado, exalando perfume. Senhor Reverendo Lírio, Senhor Jesus Cristo, Lírio dos vales, rosa de Saron, que uma vez moída, esbagaçada, solta aquele extrato perfumado,
para perfumar mãos sujas às vezes, sujas de pecado. Vamos ver se dá tempo aqui. Vamos ver só isso aqui. Aqui é onde muita gente falha. No parágrafo 20. Onde é que esse aqui que muita gente falha? Se aqui muita gente falha, então deve existir um aqui onde ninguém falha. A pessoa não pode falhar. Aqui é onde muita gente falha em receber sua cura, em ser um cristão vitorioso. Ou o que estão buscando? Porque tomam a fé como algo que em verdade não é. Fé não é um credo, Deus Pai. Não é uma reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. 10 Pai Nosso. Defunto está estendido aí, e Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Ladainha, aquela coisa cansativa, que não tem esperança, como os demais que não têm esperança, diz São Paulo, acerca dos que dormem. Esse Pai Nosso rezado, até o papagaio faz. Eu não vou contar a história do papagaio porque não dá tempo, mas ele faz a reza, faz missa. Eu conheço a história de um papagaio que foi levado para rezar a missa, porque ele rezava Pai Nosso e Ave Maria como qualquer sacristão. Mas o Pai Nosso orado, oração, não reza. A reza é uma vã repetição, ela é mental, ela é decorada. A oração vem da alma, ela é inspirada. Então, minha filha, você reza aí 3 Pai Nosso e uma Ave Maria, que isso sai de sua vida. Reza, queima umas 3 velas aí para as almas. Não é assim não. Isso é tomar a fé como ela não é em verdade. Isso não é fé, isso é superstição. Deus responde às vezes, dando um ato de ignorância da pessoa, Ele cura às vezes, mas não tem nada a ver com aquilo, com a palavra de Deus, não tem nada. Então é onde muita gente falha. E aonde é que muita gente não falha? É que quando essa gente vem com essa fé que não pode falhar, como a de Abraão, crendo que Deus fez a promessa. Agora, se Deus fez a promessa, Ele disse: se Deus me falar, eu chamarei o mundo para ver a ressurreição de Washington. Chamarei o mundo. Então Abraão podia realmente crer no absurdo, porque fora Deus falou para ele que ele ia ter um filho na sua velhice, quando nada podia acontecer mais. E é exatamente o que vai acontecer com a igreja, quando ela não puder mais, quando ela vê que não é pela ordem social, não é porque você conseguiu, não é porque você é melhorzinha, não é porque você é bonzinho, não é porque você é educado. Quando ela vê isso, que realmente não é nada dela, então essa fé se manifestará. E nós estamos, olha lá que já está para lá do metade do caminho, hein? Não volta não, porque já está mais longe para voltar do que para chegar. Não volta não. Não volta não. Porém, você tem que estar na condição para ter essa fé. E sobre isso vamos falar. Aqui ó, no 47, aí viria um outro estudo baseado aqui no sinal,
a maior batalha jamais pelejada, Cristo, mistério de Deus revelado, mas não vai dar. Não vai dar. Ele disse, eu pergunto aqui, a única coisa, o que é que tem que se fazer então? Ele disse, então a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. No que você é. Você tem que ter fé no que você é. Agora eu vou te ajudar a ver um pouquinho, você ver um pouquinho o que você é. Do lado negativo, você é humano. Isso é negativo, é humano. Mas primeiro tem que ser o terreno, 1 Coríntios 5, para depois ser o celestial. Então não há nada anormal de ser terreno primeiro. Estudamos isso aqui, quarta-feira. Tem que ser terreno primeiro, para depois ser celestial. Primeiro foi o terreno, depois o celestial. Não há nada de anormal, mas só que você tem que saber o que você é. Humano. Sujeito às mesmas paixões, como Elias era. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, vaidade. Cercado, rodeado de todos os embaraços, Hebreus 12, e do pecado que tão de perto nos rodeia. E que se Deus tirar a mão de misericórdia de você, você entra pelo mesmo caminho. Começa por aí. Então você sabe o que você é. Você é homem, e não há homem que não peque. Que você é homem, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Que você é efêmero, passageiro, portanto. Sua beleza, sua juventude é efêmera, ela está passando. Essa que você chama de velha, algum tempo atrás aí chamava outras de velha, falava a velha ali. E então você vai tomando lugar. E assim por diante. Então já começa a ver pessoa nova ainda, criança. Quem chama primeiro de velho são as crianças. Vai passando ali, não tem nada. Ô velha, ô velho. Dá uma raiva, dá uma vontade de descer do carro e ir lá pegar e dar umas butinadas, né? Uma chinelada. Mas é assim. Agora, ter fé no que você é. Primeiro, você é uma filha de Deus. Você está entre os privilegiados da era. Você creu no profeta de Deus. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter fé no que você é, confiando naquilo que você é. Então muitos complexos caem por terra. Até mesmo a solidão será quebrada. Muitas barreiras são quebradas. Você tem que confiar no que você é. Você é uma filha, para começar, você é uma filha de Deus, um filho de Deus. E você já pensou o que é ser um filho de Deus? Agora não tem como você pensar que você não é filho de seu pai, não é filho de sua mãe. Não tem como. E não tem como você deixar de ser filho de Deus. Você dá desgosto para seu pai, sua mãe? Dá. Mas você continua sendo filho. Você dá desgosto para Deus? Dá. Mas você continua sendo filho. Você tem consequências aqui. Você dificulta mais as coisas para você aqui.
Mas a única coisa que você tem que fazer é ter fé no que você é. Isso derruba por terra todo espírito de dúvida. E não há uma pessoa mais vencedora aqui na terra, senão aquela que vence a dúvida na palavra de Deus. Porque o diabo não pode fazer nada contra você, enquanto você não duvide na palavra de Deus. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Você veio de Deus, por isso você irá para Deus. E o que Deus vai levar não é essa carne pegajosa. A carne e o sangue não é do reino dos céus. Essa alma pegada à palavra, essa alma que sente tristeza quando essa carne transgride, essa alma que se abate, porque te abates, ó minha alma. Você que por Deus suspira, bendiga-o, pois, não te esqueças de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te redime do mal. Você jamais poderá ficar aqui na terra ao vir o rapto, porque sua alma custou o preço do sangue. Você custou o preço do sangue de Jesus Cristo. É isso que você é. Ele diz, perguntando pelas pessoas, na mensagem possuindo todas as coisas, disse: irmão Brando, e você é digno? Ele disse: não, eu não sou digno, mas eu sou herdeiro. Ele disse: se o seu pai tivesse $1 milhão, e você poderia ser um bêbado, que você herdaria aquele $1 milhão, sua herança, se é que você é filho. Não tem coisa melhor. Você tem que voltar para casa hoje, a hora que você botar a cabeça no travesseiro, você vai ter que lembrar o que você é. A hora que você tiver tentado a julgar alguém, você vai dizer: quem sou eu? E a todo passo de sua vida, você vai dizer: sou uma filha, sou um filho do Rei. A porta do pai, do filho pródigo, esteve sempre aberta para ele. Ela nunca fechou, nem na hora que ele ia dormir, nem na hora que ele ia comer. Em momento algum aquela porta fechou, ela estava sempre franca e aberta. Ela não estava franca e aberta para o estrangeiro, para o que não era filho. Ele disse: eu sou a porta. E Vicente Celestino cantou: esta porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. É uma porta franca, sempre aberta, para aquele filho, dia e noite. Poderia fazer mais. O que nós poderíamos fazer mais? Se pudesse fazer alguma coisa mais,
eu faria. Para te ajudar mais. Mas o irmão Branham disse, se Deus tivesse uma coisa melhor, Ele daria para o seu povo, para os seus filhos. Mas Ele não tem. Ele não tem uma coisa melhor do que a sua palavra. E o que eu poderia fazer mais nesta noite? Eu acho que agora depende de você. Aceitar o que você é. Você é um filho, uma filha de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. A porta sempre esteve aberta para o filho. Estava no filho aquela confiança natural. Por isso ele disse, na casa de meu pai, até os jornaleiros têm comida, têm alimento. Por que eu vou ter que viver aqui, desejando essas bolotas dos porcos? Essa coisa que eu sei que não está alimentando a minha alma. E eu tenho tristeza com elas. Senhor, nesse instante, alguém tem soltado a sua fé. Eu sei que isto agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E agora, ó Jesus, eu gosto de pedir assim, pedir, rogar, põe tua mão santa sobre cada um dos teus filhos, das tuas filhas, nas suas dificuldades, nas suas ansiedades, nas suas aflições, eles possam sempre lembrar, cada um individualmente, sou um filho, sou uma filha de Deus. E isso para mim é muito, é grande demais, é uma bem-aventurança. Salva, Jesus, salva, Senhor. Salva, Senhor. Tira o rancor do coração, a mágoa, a raiz de amargura, a reserva pessoal. Tira o ódio. Deixa o perdão fluir. Lembra de alguém agora que te ofendeu? De alguém que é antipático a você? E ame essa pessoa lá por dentro. Ame de coração, não como quem está fazendo um favor, uma vantagem diante de Deus. Grande vantagem. Não, você está fazendo por você mesma, por você mesmo. Saia daqui igual a todos, e todos igual a um, no mesmo sentimento, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor, no mesmo mundo. Nós estamos na mesma carne. Carne não tem diferença, tudo é carne. Tudo não passa de 75 centavos de dólares, uma colher de potássio, não passa de pus, de infecção, de inflamação, de vírus e vermes. Verme. Davi tinha essa revelação de si mesmo, sou verme como homem.
Nós somos um em carne, somos um também em fé, somos um em espírito. Agora, você quer falar alguma coisa com Jesus? Veio alguma inspiração no seu coração para você falar com Ele? Se veio, fala. Se não veio, não fale. Mas agora é sua vez também. Fale alguma coisa com Jesus. Fale nessa reunião ainda. Fala agora. Alguma coisa que venha ao seu coração. Fale com Ele, fale. Pode falar, pode falar. Você tem alguma coisa para falar com Jesus? Visitante? Fale, fale. Você fala para ele: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da minha salvação, eu preciso do meu perdão, eu perdoo também. Jesus, eu preciso de um emprego. Jesus, eu preciso pagar aquela dívida. Jesus, eu preciso de uma casa. Jesus, eu preciso de um casamento bom, correto. Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Fale com Ele, fale. Você quer só que eu fale por você? Não. Fale você mesmo, fale. Fale agora um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Isso, você está falando. Ele escuta pensamentos. Ele escuta o sussurro. Ele escuta o desejo do coração, é uma voz. Ele escuta você pensando assim: de hoje em diante, eu não saio mais desta casa, eu vou ficar aqui com esse povo, com suas fraquezas, com suas dificuldades humanas, mas com sua fé verdadeira na palavra de Deus. Eu vou ficar aqui com Jesus. Ele está vendo o seu desejo, Ele está vendo sua entrega. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente
Amém. Vamos ficar de pé. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos orando aqui a partir das 7 horas da noite. Daqui a pouco, às 10 horas, na Rádio Clube de Goiânia, você poderá ouvir mais a palavra de Deus. E quarta-feira também estaremos aqui. Sexta-feira, domingo de manhã e domingo à tarde, já com a ceia do Senhor. Mês de novembro já. Semana que entra vamos ter já outra série de reuniões a partir de quarta-feira. E no outro mês, a partir de 16, o Encontro Nacional de Obreiros. Vai ser na terceira semana de dezembro, a partir do dia 16 de dezembro. Agora, eu gostaria que tivesse um hino de saída. Muito bem. Abençoe mais um ou outro. O Senhor te guarde, o Senhor te acompanhe. Seja aquilo que você é, uma filha, um filho de Deus. Amém.